Bernardo, seja bem-vindo à nossa programação. Lhe cumprimentamos nesta manhã. Logo após a sua saudação inicial, já nos traz algumas informações sobre a movimentação da quarta fase da pesquisa, resultados, números e, como aqui diz, né, a evolução da prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente não tem resultados ainda. A pesquisa começará na sexta-feira, tá? A gente vai começar a quarta fase da pesquisa. Na última fase, a gente encontrou, a nível nacional, quase 4% de prevalência de infecção, tá? Ou cerca de 4% da população com anticorpos, tá? Agora a gente vai ter que... Estamos aguardando essa nova fase para termos uma ideia. Na pesquisa do Rio Grande do Sul, mostrou um resultado que já era esperado, baseado nos dados de notificação, né, e de hospitalização do Rio Grande do Sul, que foi o aumento da proporção de infectados no estado. Tá? Bernardo, a gente está vendo, a gente acompanha muito as notícias, né, do país, né? Sim. E nós vemos que muitos estados estão colocando ou aventando na grandiosa mídia que estamos superando o Covid. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que está essa situação? Estamos realmente com um pico descendente ou ainda estamos com um platô alto ainda? Veja bem, a epidemia no Brasil, a situação da pandemia no Brasil é heterogênea, né? Ela começou pelo norte, em seguida, vamos dizer assim, o primeiro caso oficial brasileiro é de São Paulo, né? Mas, vamos dizer assim, o aumento maior de casos, tá, começou no norte do Brasil, na região norte. Os focos, né? Os focos, exato. Os focos principais iniciais foram no norte. O que os dados sugerem que a doença rapidamente se espalhou no norte. A seguir foi para o nordeste, tá? Enquanto tínhamos alguns focos também em São Paulo e Rio, né? Tá? E numa fase inicial, vamos dizer assim, as regiões sul e centro-oeste foram poupadas pela pandemia, tá? O que os dados sugerem é que, vamos dizer assim, agora a pandemia nos atingiu. Eu acho que ainda é cedo, veja bem assim, e claro que a situação, de novo, a situação da doença é muito heterogênea, porque aqui perto de Pelotas tem a cidade de Rio Grande, que é menor que Pelotas e tem muito mais casos, e começou muito mais cedo lá o maior número de casos, tá? Enquanto que outras cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve pequenos focos iniciais, mas que foram controlados e atualmente essas cidades estão com uma situação menos... com uma curva epidêmica menor do que outras, entendeu? Então, assim, a situação não é igual em todo o estado. Curioso, tá? Né? Mas, aparentemente, vamos dizer assim, a gente está, em alguns lugares já estaríamos na descendência, em outros lugares estaríamos no dito platô, né? Tá? Sim. O que demanda, vamos dizer assim, estando na descendência ou estando no platô, se a gente está numa descendência em níveis muito elevados, o que ainda requer cuidados de manter as políticas de distanciamento social, né? As políticas de proteção. Sobre o que vocês já têm como dados, eu lembro-me que logo que iniciou ou começou, né, o ministro naquela época, Henrique Mandetta, ele começou a dizer assim: nós precisamos coletar dados, nós não temos dados. E nós não tínhamos um conhecimento. Havia-se, naquele período, nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade, um entendimento que fatores climáticos seriam decisivos. Realmente chegou a essa constatação, ainda careceria de mais dados para afirmar que fatores climáticos influenciam. Porque, como você disse, né, você falou focos no norte, focos no nordeste, focos no sul.
ainda não dá para entender como esse vírus, na realidade, ou sua totalidade, se move, né? Eu não sei se a epidemiologia já tem dados mais precisos do que nós estamos mencionando muitas vezes pela mídia. Na verdade, assim, é um vírus novo. Por ser um vírus novo, obviamente a gente não sabia muita coisa, né? Então, por exemplo, logo no início da pandemia, havia o pensamento de que, por exemplo, o vírus não gostava do calor, né? E o vírus gostava do frio, tá? O Brasil mostrou o contrário, né? A pandemia no Brasil começou no norte, tá? Norte e nordeste, tá? Claro que a questão do inverno no sul tem outras questões, você tem outras doenças respiratórias, outras coisas que demandam UTIs, mas não que esteja, vamos dizer assim, o inverno facilitando a disseminação, né? O que a gente observa é que, primeiro, quando, por exemplo, que tem situações que facilitam a transmissão, que são as grandes aglomerações, tá? Então, uma explicação para o que aconteceu no norte, tem algumas análises que sugerem isso, tá? Por exemplo, porque a doença lá se espalhou muito rapidamente para o interior, tá? Você viaja de barco em barcos com grandes aglomerações, tá? Então, vamos dizer assim, uma das coisas que teria... E a viagem de barco, dependendo do lugar que você vai no interior, duram horas ou até dias, né? Então, quer dizer, entra uma pessoa contaminada, ela tem uma capacidade enorme de contaminar outras pessoas, tá? Então, isso se acredita que tenha sido um dos facilitadores para a disseminação no norte do Brasil, principalmente no interior, né? Tá? Tem até algumas análises que foram feitas que sugerem que quanto mais viagens de barco haviam da capital para o interior, mais rapidamente a doença chegou no interior, e mais agudamente, tá? Isso é uma questão, entendeu? Então, assim, essas aglomerações, né? E outra coisa que a gente já foi aprendendo, né? É a questão do uso de máscaras, né? Por exemplo, lá atrás se acreditava que a máscara deveria ser usada só por quem estava doente, né? Tá? E hoje as evidências sugerem que não, tá? Então, vamos dizer assim, você tem algumas categorias ocupacionais que têm mais risco, né? Algumas atividades econômicas. Outra questão, tem lugares em que rapidamente, ou vamos dizer assim, com mais intensidade, o controle de não só o diagnóstico, a testagem e o diagnóstico, porque em muitos lugares, mesmo no Brasil, né, você testava e ficava esperando 2, 3 dias, 4 dias pelo resultado do teste. Outros países testavam e te davam o resultado em poucas horas, né? Tá? E que isso é importante, porque se você está positivo, eu te isolo rapidamente, né? E outra coisa que alguns desses países fizeram, e foram países que tiveram maior sucesso no controle, é a testagem dos contatos, entendeu? Que é algo que, claro, quando você está no pico da epidemia, você já não tem mais condições de testar e isolar os contatos, né? Te entendo. Agora, quando eu estou numa fase mais inicial, eu tenho essa oportunidade, né? Quer dizer, eu posso, houve um caso, vamos dizer assim, aí numa empresa X, né? Bom, quem foram as pessoas que tiveram contato com esse caso? Foi fulano, ciclano. Vamos testar, vamos isolar e vamos testar todo mundo. E, claro, testar, isolar e dar o resultado rapidamente, porque não né? Sim, não vou ficar numa empresa e dizer, eu vou tirar 50 funcionários e vou mandar para casa uma semana para esperar o resultado do teste. Não, faz um PCR, tá? De manhã, isola todas essas pessoas e no final do dia você tem o resultado e aqueles que estão doentes você já isola e o resto retorna ao trabalho, tá? Então, essas medidas, vamos dizer assim, com isso você vai... Porque a grande questão no controle da Covid é diminuir a capacidade, aquilo que a gente chama de R0, tá? Que é o quanto a capacidade de uma pessoa
que está doente contaminar outras pessoas, entendeu? Se a gente consegue diminuir isso, a gente consegue diminuir a infecção, tá? É bastante... a gente, do lado de cá, né? Não com os dados, com as pesquisas, a gente fica observando que parece que não há uma métrica segura de ação do vírus, né? É uma coisa enigmática esse vírus, porque a gente observa que, a gente ouve, né, histórias de pessoas com 90 anos que superaram o Covid, mas a gente ouve história de pessoas saudáveis com 30 anos que não conseguiram. São coisas ainda que vão levar algum tempo para se compreender sobre uma ação nociva, as características, né, físicas, ou as características para entendermos se é regionalizado, se não é regionalizado, se é por questões genéticas, e ainda caberá um largo período, né, para o entendimento quanto isso. Deixa eu passar para o Leandro Damati para ele também participar dessa conversa e fazer uma pergunta para você. Com você, Adamati. Ótimo, obrigado, Edinho. Eu quero estender o meu bom dia ao Bernardo também. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero voltar um pouquinho à questão da pesquisa que está sendo divulgada, da amostragem. Que maiores informações você também poderia nos colocar? Que vetores essa amostragem nos mostra no momento da tendência do comportamento da Covid-19 aqui no estado, Bernardo? Bom, não, o que a pesquisa, vamos dizer assim, a pesquisa do estado, né? Porque a pesquisa nacional a gente não tem os resultados ainda, tá? Certo. Como eu falei, a gente está começando a coleta de dados, tá? O que a pesquisa do Estado mostra é um aumento da proporção de infectados, tá? Que, como eu disse, vem um pouco no que a gente já vinha, o que a gente vem observando nos dados de notificação, tá? O que a gente observou também, vamos dizer assim, entre as cidades, uma certa heterogeneidade no resultado, tá? Então, quer dizer, que também é o que a gente observa quando a gente vê a questão das próprias bandeiras, né? Quando a gente observa, compara os dados de notificação e os dados recentes de notificação, a gente vê que a pandemia, que a doença não tem um padrão igual no estado, né, de disseminação, tá? E agora, que esses caminhos, vamos dizer assim, de novo, né? Isso a gente tem que entender um pouco quais são os vetores desses caminhos, né? Vamos dizer assim, o que estaria ligado a questões de transporte, questões de aglomerações, questões da atividade econômica, né? Certo. Bom, nós temos aqui até dados atualizados de ontem, números arredondados. O Rio Grande do Sul já bate em 116 mil gaúchos infectados, já passamos de 3.200 óbitos, tem mais de 105 mil gaúchos que estão recuperados e mais de 12 mil gaúchos necessitaram hospitalizações ao longo do processo infeccioso. Na tua visão, Bernardo, qual foi a semana, qual foi o ponto mais crítico da pandemia, olhando daqui para trás, porque daqui para frente a gente não tem muita referência. Qual foi o pior momento da pandemia até agora? É o que eu estava falando, eu acho que a gente está, vamos dizer assim, nessas últimas semanas a gente enfrentou o pior, né? Tá? Em algumas cidades chegou a haver risco de colapso do sistema, a gente, por sorte, não tivemos um colapso no estado, né? A gente teve algumas situações localizadas, né, de lotação de hospitais, mas vamos dizer assim, outras cidades cobriram, né, tá? E hoje a gente já observa em algumas cidades uma diminuição da taxa de ocupação dos leitos hospitalares, tá? O que seria provavelmente um reflexo de uma queda observada um pouco anterior, né? Porque, vamos dizer assim, o caso que hospitaliza hoje não é o caso que foi identificado ontem, né? Geralmente, quando se estima que tu leva que a taxa de hospitalização reflete o que aconteceu há 2-3 semanas atrás. Tá? Certo. Então, vamos dizer assim, isso poderia ser uma sugestão de que nós estamos começando a sair da crise, né? Tá?
O que não quer dizer que dá para a gente relaxar total, né? É verdade, verdade. Com certeza. Eu só tenho mais uma pergunta bem rápida, Edinho, se você me permite. Com certeza. Até falando das diferenças e do comportamento da Covid-19. Por exemplo, vamos pegar aqui na Serra Gaúcha. Caxias do Sul tem mais de 500 mil de habitantes. Bento Gonçalves tem em torno de 120 mil habitantes. E a gente vê que Bento Gonçalves teve mais casos, mais óbitos do que a própria cidade de Caxias do Sul, que é mais populosa. Como explicar isso, Bernardo? Isso é difícil, aí tem que olhar com calma, né? É a mesma situação se a gente compara aqui no Sul, Pelotas e Rio Grande, tá? Se você for olhar o tamanho da cidade, o número de casos e de óbitos, Rio Grande tem mais do que Pelotas. Rio Grande a gente acredita que está ligado às atividades econômicas, entendeu? Que acabam recebendo muitas pessoas de fora, né? Por exemplo, atividade de pesca, você passa vários dias num barco, então, quer dizer, se adentra alguém contaminado, acaba contaminando outras pessoas, tá? A questão da atividade portuária, do trânsito, né? Tá? Aí teria que entender um pouco o que foi fruto de alguma atividade ou simplesmente, às vezes, tá? Tem a questão do azar, como a gente diz, né? Por acaso, tá? Que é possível ter acontecido também, né? Por acaso, em Bento Gonçalves, houve mais casos, tá? Ou vamos dizer assim, os casos foram mais graves, tá? Sim. Ou, eventualmente, claro, eu posso ter tido problemas, eu não quero dizer que houve ou não houve, né? Eu posso ter tido problemas na minha atenção, né? Aos casos, né? Entendeu? Entendo. Ok. 9h33, gente, então só para destacar, nós estamos conversando com o Bernardo Horta, nós temos um tempo limitado, né, a pedido da assessoria da Universidade Federal de Pelotas, mas então vem aí a 4ª fase da pesquisa de evolução de prevalência e infecção por Covid-19 no Brasil. As datas são de 27 a 30 de agosto, aonde será realizado em Caxias do Sul e outros municípios, também 133 municípios, né, do país, a 4ª fase da pesquisa da IP-Covid-19-BR, evolução da prevalência da infecção por Covid-19 no país, um estudo de base populacional. Trata-se de um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e executado pelo IBOP para fins de enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do Covid-19. Caxias do Sul é uma das 133 cidades brasileiras selecionadas. Entrevistadores estarão visitando as residências sorteadas para aplicação de questionários e testes rápidos para detecção ou não presença do vírus na corrente sanguínea. A pesquisa visa conhecer a proporção da população infectada no país e, claro, né, ter métricas, ter números e tudo isso. Então, pessoal aqui de Caxias do Sul já algumas oportunidades já entendeu em outras fases como é que funciona o modal, né? A pessoa vai à casa, faz todo a anunciação, orientação, faz a leitura do questionário, todo paramentado e depois se sorteia um integrante da família para a realização desse teste. O resultado sai na hora, em poucos minutos já tem o resultado e esses dados também são lançados no sistema. Bernardo, algo a mais complementar? Eu deixo o espaço para você, lhe agradeço, meu querido, obrigado. Desculpa não ter estourado o tempo que nós tínhamos firmado de acordo com a assessoria, mas nós agradecemos e percebe-se que a sociedade está muito carente, nós também de imprensa estamos carentes de esmiuçar. Quando a gente tem oportunidade de conversar com um epidemiologista, alguém da área, a gente pergunta e questiona mesmo. Obrigado, hein, Bernardo? Tranquilo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e pedir à população que acolha os entrevistadores. Eles vão estar devidamente identificados e paramentados, vão estar usando equipamentos de proteção, tá? E lembrar a importância da gente manter as políticas de distanciamento social e o uso dos equipamentos de proteção, na verdade, máscara, né?
Tá? Eu só não estou usando máscara porque eu estou sozinho no meu escritório. Imagina, E nós da mesma entendível. forma. Entendível. Bernardo, muito sucesso para vocês. Obrigado pelo carinho e a gentileza com a Bitcoin TV e todos nós aqui da Serra. E muito acessível, né, quando você tem a disponibilidade de nós termos esse contato com você, no sentido de trazer essas informações e é fácil de entendimento quando você fala. Você se expressa muito bem. Obrigado, Bernardo. Grande abraço. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.